Olá para você que nos acompanha na Rede Câmara Pelotas. Dentro de instantes, começaremos mais um Câmara Entrevista e o convidado de hoje é o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Coitinho. Fique conosco, já já estamos de volta. Estamos de volta aqui na Rede Câmara Pelotas e hoje para mais um programa Câmara Entrevista ao vivo. E o meu convidado é o primeiro secretário, o vereador Paulo Coitinho, do Cidadania. Bom dia, vereador. Obrigada por estar conosco aqui no estúdio da Rede Câmara. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os nossos telespectadores que acompanham diariamente, né, as matérias da nossa TV Câmara. Sempre uma alegria muito grande poder participar de momentos como estes, né, poder falar um pouco da nossa caminhada, da nossa história. E estou à tua disposição. Hoje estamos aqui, né, falando um pouco da legislatura 2025-2028, que é uma legislatura nova. E a gente primeiramente quer saber quem é Paulo Coitinho. Para quem não conhece, eu sei que a maioria dos pelotenses já conhece, mas para quem ainda não sabe quem de verdade é Paulo Coitinho, da onde veio, quem é o cidadão. Paulo Coitinho nasceu em Canguçu, 1º de janeiro de 73. Vim morar em Pelotas em 1994. E tenho orgulho de contar essa passagem da minha vida. Eu sou filho de agricultor, meu pai carpinteiro, ferreiro, lá no interior de Canguçu. Cheguei em Pelotas com 21 anos, portanto já estou completando quase 32 anos de história aqui em Pelotas. Cheguei aqui, meu primeiro emprego, não conheci ninguém na cidade, foi ser servente de pedreiro. E a partir daquele momento eu busquei sempre me aperfeiçoar, não é? Poder fazer a continuação dos meus estudos interrompidos lá no interior de Canguçu. Eu ainda não tinha completado o primário, né, na época chamado primário, hoje ensino fundamental. Retomei os estudos, fiz o ensino médio, depois faculdade. E a política, desde muito jovem, né? Ela chega em mim ainda nos movimentos da juventude lá no interior de Canguçu, na época o MDB. E fui tomando gosto. Quando cheguei aqui, logo fui me inserindo, né, em partidos políticos. O MDB é o primeiro partido, né, pela juventude. E na época eu fui convidado pelo vereador Ademar Ornel para conhecer a Câmara de Pelotas, né, porque ele, nos bastidores, nas conversas políticas que tínhamos na época, ele me conheceu, me convidou para tomar um café e queria que eu participasse, de certa forma, dos processos políticos da cidade. Eu, então, logo recebi o convite e me pediu o meu currículo. Eu estava estudando na época. E ele me ofertou aqui, olha, tem um processo de seleção no CIE, quiseres participar conosco, será muito bem-vindo. E eu fui escolhido na época para ser estagiário na presidência da Câmara. A partir dali eu não parei mais, né? Mas retomando um pouco da história da minha vida, como filho de agricultor, carpinteiro e ferreiro, meu pai sempre tive muito inserido, né, no meio da comunidade de Canguçu. Então, as relações com as pessoas no dia a dia, para mim, sempre foi muito fácil, né? De me introduzir na comunidade, conversar com as pessoas. Isso é um dom, isso está no sangue, muito pela minha mãe, Dona Leonilda Coitinho, que mora ainda no interior de Canguçu. Minha família reside em Canguçu, minhas 2 irmãs, os meus cunhados, a minha mãe está por lá ainda. E então, desde que me conheço por gente, sempre gostei muito da política, sempre fui muito de me inserir na comunidade, em várias discussões, em vários momentos. Em Canguçu, fui vice-presidente subdiretório da colônia, fui primeiro secretário da matriz, da comunidade matriz, da nossa, na época lá, e ainda é, né, a matriz de Canguçu, Nossa Senhora da Conceição. Sempre também tive um lado religioso, muito aflorido, muito participativo. Para quem não sabe, na época, em 92, quando eu estava indo para o quartel, eu fui, naquela época, eu recebi um convite também de Dom Jaime Quemelo para fazer o curso na Católica aqui em Pelotas, e acabei não fazendo. Ele me queria a minha participação no seminário aqui, na Faculdade de Teologia. Eu acabei não fazendo, porque eu optei, na época o Exército me chamou, servi o Exército Brasileiro, depois quando eu retornei, aos 21 anos eu vim para Pelotas. Então eu tenho isso no meu DNA de formação, a participação nos movimentos estudantil, movimento de associação, movimentos políticos, sempre gostei muito. E a partir dessa chegada em Pelotas, e começa a construção também da família de Paulo Coitinho, que eu sei que é um paizão, né? É verdade. Eu vim com 21 anos para cá, cheguei aqui em função da minha namorada, hoje a minha esposa, há 31 anos que a gente vivemos juntos, né? É uma história de vida.
São poucos relacionamentos que duram tanto tempo assim, com comprometimento, seriedade. Eu tenho um casal de filhos, né? A Ana Júlia, de 12, e o Arthur, de 15, meus filhos, que estão me assistindo ao vivo agora. Eu transmito a eles um beijo com muito carinho do pai, que ama eles muito. E essa participação em família também me ajudou muito, né, na minha progressão de vida. A gente, enquanto não é pai ou enquanto a mulher não é mãe, a vida é uma coisa. A partir do momento que tu passa a construir família, a responsabilidade aumenta muito, muito. Não, esses dois estão sempre juntos, né? Sempre juntos comigo, tanto ela quanto o filho, Ana Júlia, desde pequenininho, sempre, sempre, sempre. Então eu tenho isso comigo assim, acho que a família, quando tu constitui família, quando tu assume essa responsabilidade de constituir uma família, é para toda a vida, né? Não tem, a partir desse momento a vida muda muito. Eu sempre fui muito presente na vida dos meus filhos. A minha esposa pode te falar para todo mundo com muito orgulho. Eu nunca deixei ela acordar uma noite para dar um leite, uma madeira, para trocar uma fralda. Sempre foi comigo, os dois filhos. Eu tenho orgulho disso. É essa questão que eles acompanham também a tua trajetória como vereador, né? Porque já estão acostumados a estar juntos. Eu sempre falo, eu sempre que posso peço desculpa a eles para não poder estar 24 horas junto com eles, né? Porque a política hoje, na condição de vereador, ela me tira muito, às vezes, do leito da família, de acompanhar eles crescer mais presencialmente, porque não é fácil, né? Quando assume uma responsabilidade do tamanho de um mandato, isso te toma muito tempo, né? Isso não é apenas para mim, Paulo Coitinho, para os demais vereadores e vereadoras dessa casa também. Porque tu assume compromissos que, muitas vezes, tu precisa estar presente em outros locais. Nós recebemos, nessa quinta-feira de manhã aqui na Câmara, e agora, de manhã um pouquinho antes desse momento, um convite para festa, a abertura da colheita da uva. Sábado estarei lá de tarde, tem que ir lá no 8º distrito, não tem como não ir. Vou tentar levar eles, né? Eles acompanham, com certeza. O senhor falou aqui um pouquinho da trajetória, como começou, né, a vida pública, e falou muito no nome de Adhemar Ornel, que foi quem introduziu Paulo Coitinho à política. Quantos anos foram dessa escola de Adhemar Ornel na vida de Paulo Coitinho? Com o Adhemar foram 12 anos, né? 12 anos, entre estagiário, chefe de gabinete do mandato, coordenador da bancada na época, o PFL, quando a gente começou. Depois fui chefe de gabinete da presidência da Câmara. Depois, quando ele foi secretário municipal de Educação e Desporto, eu fui superintendente, hoje seria o diretor executivo. Então, uma história, né, que tive com o Adhemar, por isso que muitas vezes não entendem o meu comportamento, mesmo dentro da bancada, que eu sou muito do Dona Nenê, vamos calmar, vamos por aqui, tem jeito para tudo, é o diálogo que constrói, não adianta querer levar a força, não tem como. Eu não sou disso, dificilmente você não vê brigar com alguém aqui na Câmara. Eu sou muito diálogo da construção, tanto que a minha participação nos mais variados debates aqui na Câmara sempre foi assim, discutindo, conversando, dialogando, para que a gente possa ter a garantia de um resultado maior. Esses 12 anos de escola, como eu digo, porque a Adhemar Ornel é uma escola, a gente não pode negar, né? Eu acho que para todos que conviveram com ele, inclusive eu fui uma pessoa que convivi muito com a Adhemar Ornel, eu acho que ele proporciona tudo isso para as pessoas que estão à volta. Mas durante esses 12 anos, foi uma das principais motivações para chegar a concorrer a vereador? Com certeza, claro que sim. Tanto que eu concorri ainda quando eu estive um tempo fora de Pelotas, quando estive em Bagé, né? Eu estava por lá, minha esposa passa no concurso, acompanha a família e os filhos e ela, e ele me faz um convite. Nós estamos precisando de ti. Quer ir para a urna? Porque eu sei que tu está em Bagé, tu tem vontade um dia de concorrer, acho que é o momento, tem que começar. Então, em 2016 eu concorri pelo partido, já na época, o Democratas, né? Fiz 1.078 votos naquela época, mesmo estando em Bagé no vai e vem. Então ali eu vi que tinha jeito, que um dia eu ia chegar. Bastava acreditar e trabalhar. Eu sempre fui muito trabalho, muito focado naquilo que eu quero, naquilo que eu busco. E eu trabalho com uma questão muito importante, eu trago isso para a minha vida, que é a lei da atração. Quanto que é algo, tu tem que mentalizar para que ela possa se materializar na tua vida. Mas para isso não precisa pisar em ninguém, tu não precisa forçar a relação, não precisa brigar com ninguém, as coisas vai acontecer o natural. E em 2016 já foi suplente? Fui segundo suplente. Fui segundo suplente. Para a próxima eleição já? Não, aí já fiz uma base em 2020, foi a eleição, quando eu me elegi a primeira vez, né? Isso. Aí as coisas já mudaram. 1.202 votos, já cresci um pouco mais, já tive um pouco mais de experiência. E a última eleição agora sim, aí foi para a reeleição, que é mais difícil ainda.
que é isso, a gente estava com o presidente ontem na entrevista aqui também, ele citou exatamente isso, que a reeleição é o processo mais difícil do que a primeira eleição. Porque não basta apenas tu pensar aqueles que votaram em ti lá 4 anos atrás, que eu fiz 1.202. Tu tem que convencer os 1.202 que fez um bom trabalho e buscar mais votos para poder garantir a reeleição. E é sobre essa questão do vereador Paulo Coitinho em si, tanto no mandato de 2020, quanto no mandato que iniciou agora em janeiro, que a gente vai conversar no segundo bloco, né? Que a gente vai conhecer mais os projetos do vereador, que ele está ligado a várias áreas aqui da cidade. Então continue conosco, dentro de instantes voltaremos com o segundo bloco do Câmara Entrevista, aqui na Rede Câmara Pelotas. Entre as principais causas de acidentes no país estão o uso do celular enquanto dirige, que desvia o foco e a mão do volante. O uso do celular ao volante é uma infração gravíssima. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa é de R$ 293, mais 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma dica, Rede Câmara. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. A hanseníase é o foco do Janeiro Roxo, que marca no último domingo do mês o Dia Mundial de Combate à Hanseníase. A doença, ainda cercada de preconceitos e estigmas, tem controle e tratamento oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O enfrentamento à hanseníase, doença infecto-contagiosa, é um dos principais desafios da saúde pública no Brasil e o diagnóstico precoce é fundamental para a redução da transmissão e do risco de desenvolvimento de incapacidades físicas. O país é, ainda, responsável por cerca de 90% dos casos novos diagnosticados nas Américas, ocupando o segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas da Índia. Em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde, foram diagnosticados 27.864 casos novos, dos quais 1.545 foram em pessoas com menos de 15 anos. Juntos, podemos garantir que ninguém sofra em silêncio. Ao usar a cor roxa, mostramos nosso apoio a todos que vivem com a hanseníase e promovemos a inclusão e o respeito. Janeiro Roxo, vamos juntos eliminar o preconceito, informar e ajudar na luta contra a hanseníase. Estamos de volta ao vivo aqui com o programa Câmara Entrevista, recebendo o vereador e primeiro secretário da Mesa Diretora 2025, Paulo Coitinho. E como eu prometi, esse bloco é para a gente falar de política, falar de projetos, falar da atuação do vereador aqui na Câmara Municipal. Vereador, desde 2020 a gente vê Paulo Coitinho atuando em diferentes áreas, né? Agrupando pessoas, incluindo pessoas. Como é que tá? Quais são os principais projetos de Paulo Coitinho aqui na Câmara de Vereadores? Para a gente falar um pouquinho. Além das pautas que trabalho aqui na Câmara, é o 5º ano como vereador e os 5 anos na mesa diretora, né? Isso. Foram 2 anos como primeiro vice-presidente e agora o 3º ano como primeiro secretário. Como eu sempre falo, a responsabilidade é enorme, não é apenas sentar na mesa e ter um cargo na mesa. Tem muita responsabilidade, né? Tem que ajudar no dia a dia, nas questões internas da casa, nas principais discussões, né? Quando a gente toma algumas decisões importantes em conjunto com toda a mesa diretora.
E esse ano, mais uma vez, eu tenho a responsabilidade, fui eleito para ser primeiro secretário, ao lado de vereadores novos, né, como o vereador Tauanei, o vereador Antônio Peixoto, que agora é eleito, e o vereador Arthur Alau. O vereador Carlos Júnior é um vereador mais talhado, já é a segunda legislatura, começamos juntos aqui em 2020. É uma responsabilidade, mas a gente quer fazer uma gestão que seja de participação de todos os outros nobres colegas vereadores, para as principais discussões e que a gente entender que tem que ser feito, nós vamos fazê-las, eu acho que é importante. Uma das principais será, a gente tem que retomar, e falava ontem o Carlos Júnior, a questão do novo prédio da Câmara. Ele falou também. Nós precisamos, de fato, que isso aconteça logo, né, essa sangria que a gente paga aqui mensalmente, né, já há alguns anos. A gente conseguiu uma redução na legislatura passada, no tamanho do que se paga de aluguel, mas tem que parar com isso, né? Eu acho que E já tem um lugar destinado já também, tem, né? já tem, por lei, inclusive, nós temos já um projeto aprovado da construção da nova casa, tem que acontecer. Chegou o momento a gente abrir essa discussão de fato. A gente sabe que o município passa por problemas financeiros que não e são graves em alguns departamentos, setores, mas precisamos retomar esse assunto tão importante. Uma das questões aqui também, assim, não é, Cris, que me tive a oportunidade, nesse período que ainda não estava vereador, é ter participado de Assembleia Legislativa, Câmara Federal, ter sido assessor. Isso foi me aprimorando nas principais discussões também. Além de ter trabalhado com o vereador Ademar Ornel, que é uma faculdade da política, eu estive na Câmara Federal com o deputado Afonso Ram, né? Estive na Assembleia Legislativa com o deputado Catarina Palladini, que também são duas grandes figuras, expoentes da política gaúcha. Aprendi muito também, porque são, tanto a Câmara Federal quanto a Assembleia Legislativa, são duas ferramentas importantes nas políticas e decisões do país. Até para trazer novas ideias, novos projetos e tudo mais, né, vereadores? É muito importante ter essa ligação. É um grande aprendizado, né? Porque quando a gente precisa tomar decisões, precisa algumas discussões da região aqui, a gente acaba, muitas vezes, tendo que buscar o amparo da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Então eu tenho isso comigo como uma grande escola também e aprendi muito quando estive por lá. O vereador falou muito na questão de estar 5 anos aqui na mesa diretora, né? E realmente foram todos os anos de atuação como Foi o único vereador. Todos os anos de atuação como vereador esteve na mesa diretora. Mas, paralelo a isso, existe o trabalho do vereador Paulo Coitinho nas ruas, né, e nas comunidades. E é isso que eu queria saber um pouquinho. Como funciona? Quais são as principais frentes de Paulo Coitinho? A gente vê muito a defesa de Paulo Coitinho, que quando entrou na Câmara estava meio que carente na situação das manifestações culturais, né, as manifestações populares e também outros meios por aí. Tanto que logo que cheguei na casa eu apresentei a proposta de criar uma frente parlamentar em defesa da cultura, né? Isso. Porque eu entendo que Pelotas tem no seu DNA a formação muito pela cultura popular, né? E é muito carente dessas discussões. A gente conseguiu nos primeiros 4 anos avançar muito em projetos, né, em demarcações. Eu faço aqui referência a alguns deles, como o Beco da Cultura, uma demarcação ali na 7 de setembro, em frente ao Ponto Chique, para manifestação cultural também. Na esquina do Axé, manifestações populares. No mercado. No mercado público, Bará do Mercado, que foi uma grande polêmica agora na eleição, né? Então teve várias coisas que a gente fez e que vai continuar fazendo. Eu apresentei a proposta de novo por mais 4 anos de constituir essa frente parlamentar para tratar desse tema tão específico. Pelotas tem no seu DNA a formação muito também pelo homem e mulher negros e negras afrodescendentes. Então eu defendo muitas religiões de matriz africana aqui na casa também. E não é só as manifestações populares, né, na cultura. A gente vê um trabalho muito forte também em relação às entidades tradicionalistas, inclusive o senhor já foi reconhecido como patrono, né, da Semana Farroupilha em Pelotas. Fui patrono da Semana Farroupilha em Pelotas, recebi a comenda João de Barro do MTG Gaúcho, pelo trabalho voltado à cultura gaúcha. Tem um projeto de lei meu que autoriza a prefeitura a inserir na sala de aula, né, essa cultura tão linda que para a gente nunca deixar que essa chama se apague. A cultura popular ela é linda, né? Quem conhece ou quem ainda não conhece a cultura gaúcha, eu recomendo que conheça. Que vá a um CTG. Que vá a um CTG, que participe de um jantar, que participe de uma ronda crioula, que vá num ensaio de invernadas, enfim. Eu continuo participando muito nesse segmento. Inclusive, coloquei recursos por emendas impositivas. A gente trouxe para cá uma edição do Enarte, né? Isso. Que há muito tempo Pelotas queria e não conseguia. Então, junto com a 26ª Região, junto com o MTG Gaúcho, nós conseguimos trazer para cá. Isso me rendeu, né, esse reconhecimento do MTG Gaúcho, a comenda João de Barro, que eu recebi com muita honra, muito orgulho, e quando fui convidado também a ser patrono da Semana Farroupilha, onde estive mais perto do que nunca do CTG, do Centro de Tradição Gaúcha.
Tudo isso muito voltado sempre com a discussão dentro das comunidades culturais, artísticas, religiosas, como eu falei, né? Das manifestações populares das mais variados segmentos. Acho que isso é muito importante. Também assim eu fui, nos primeiros 4 anos, e agora de novo reeleito, presidente da Comissão de Habitação e Regulação Fundiária. É muito importante, eu sempre falo, Cris, que a verdadeira carteira de identidade de um cidadão é quando ele tem o documento que dá a legitimidade, a legalidade de ter o seu espaço, de ter um terreno, de ter uma casa para constituir sua família. Isso é muito importante. Então a gente vai continuar trabalhando muito. Tem um projeto Minha Casa Minha Vida, que vamos agora nos próximos dias votar aqui na Câmara também. Esperamos que a gente consiga mais uma leva, mais unidades habitacionais a Pelotas. Tem 2.500 casas para se construir já nos próximos tempos, já tem empresa escolhida para isso. Nós temos a discussão no governo do município para que tão logo a gente consiga apresentar o edital para as pessoas começarem a se cadastrar. O déficit habitacional hoje em Pelotas é de aproximadamente quase 20 mil pessoas, ou famílias que precisam de uma casa para se habitar. Então, é uma política pública importante que não é apenas do município, ela vem do governo federal, que nos dá o amparo, que apresenta o aporte financeiro para a construção dessas casas. E a gente quer continuar trabalhando muito nesse sentido. Eu acho que o que já foi feito até aqui é reconhecido, é louvável, já aconteceu outra vez do governo Marrone, na época era um outro nome, era o chamado PAR, né? Depois, no governo Fetter, veio o Minha Casa Minha Vida, vários residenciais foram construídos em Pelotas, a gente quer mais uma vez agora, juntamente com o governo do município, do governo Marrone, junto com a Câmara, junto com os mais variados segmentos, com o Judiciário também, fazendo parte desse processo, que mais casas sejam construídas, edificadas em Pelotas, para as famílias que tanto precisam aqui. A gente vai no bairro, vai na periferia, tu vê casas praticamente caindo, né? E depois da enchente também teve mais famílias prejudicadas, né, com a situação, por mais que não afetou toda a cidade, mas teve mais demanda. Essa é uma outra pauta que eu vou começar agora, já apresentei uma proposta de constituir uma frente parlamentar que vai tratar exclusivamente essas questões climáticas. O que aconteceu em Pelotas no transcorrer 2024, que praticamente choveu um ano por aqui, vai voltar, não tem como não. Essas questões vão acontecer de novo, a gente tem que estar preparado. Construção de diques, reforço de diques, quais as regiões, monitorar onde que é o problema maior, né? Porque a gente sabe que tem algumas regiões que são regiões nativas, as pessoas moram lá e não vão querer sair de lá. A gente sabe disso, mas tem que, pelo menos, essas pessoas que lá estão, tem que saber o que está acontecendo, o que pode acontecer, reforço de dique, para que não aconteça o que aconteceu nesse ano que se passou. Exatamente. Foi demais, muitas perdas, né? Graças a Deus, os pais, a gente não teve nenhuma vítima fatal. Isso. Poderia ter acontecido. Outras regiões mais ao centro do estado aconteceu. Que não se prepararam antes. Que não se prepararam antes, né? Quando vê, chegou. O mundo desabando, né? Vereador, a gente falou muito que são quase 20 anos aí de trajetória política, não na questão de vereador, mas em toda a somatória política do vereador. Mas a diferença do primeiro mandato para o segundo, o senhor já acha que está com mais experiência para esse segundo mandato? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa regra não é apenas para mim. Eu sempre digo que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um patinho na lagoa, já praticamente nadando. Eu já trabalhei na casa, já fui chefe de gabinete, já fui várias coisas aqui na casa anteriormente. Então, para mim, foi muito tranquilo de começar o trabalho. Claro que o segundo mandato, a responsabilidade aumenta, né? Eu acredito que a gente é que nem uma pedra que tu vai lapidando ela. Hoje eu estou mais preparado nas principais discussões aqui da casa. Me sinto mais preparado, quero continuar trabalhando para os segmentos que até aqui venho trabalhando, que a gente possa ampliar as políticas públicas propostas, né? Tem muita coisa para se fazer por Pelotas. Pelotas precisa de um olhar permanente dos agentes públicos. E eu quero continuar sendo esse cidadão. O vereador Paulo Coitinho, Paulinho, que fez 1.922 votos. Eu não sou o Paulinho do Dunas, o Paulo Coitinho do Fragata, Paulo Coitinho da Guabiroba. Eu sou o Paulo Coitinho de uma cidade. Eu fiz voto em 645 urnas. Então, o meu voto é muito misturado, é por toda a cidade. Então, eu tenho que continuar trabalhando muito. Por isso, tu vai me ver. A gente falava aqui nos bastidores, em vários momentos, o Paulinho em vários locais, porque eu tenho que fazer presente. Como eu não tenho apenas um nicho político, ou do eleitor, eu tenho que andar mapeando toda a cidade. Isso para mim é um prazer enorme. Prazer, muito, né, muito. Se tem alguém que nasceu com o DNA da política... Obrigação. Não. Se alguém nasceu com o DNA para a política, eu tenho certeza, isso eu me reconheço. É comigo, porque eu gosto muito de fazer isso, me sinto muito feliz quando estou fazendo isso. Aliás, em 94 eu tive que me internar por 2 dias, quando tive um AVC isquêmico aqui na casa, pela ansiedade de querer fazer mais. E a gente sabe que tem muita coisa que são limitadas, a gente não consegue fazer tudo. Isso. Então eu tenho tentado me regrar em relação a isso. Mas, normalmente, eu acabo dormindo lá por quase 1h da manhã,
5h30 eu já estou acordado, já praticamente pronto para vir para a Câmara. Sou um dos meus vereadores a chegar, sempre muito atento às redes sociais, respondendo os WhatsApp, que é essa ferramenta importante que nos aproxima das pessoas. Praticamente os que me conhecem têm meu número pessoal. O senhor mesmo conversa assim com a... Normalmente eu que respondo. Eu gosto de ter esse contato direto com as pessoas. Aquilo que a gente sabe, né? Quem paga o salário de um vereador é através dos tributos, dos impostos. O município arrecada, faz o repasse mensal para a Câmara e o município é as pessoas que nos pagam. Para isso, a gente tem que tentar prestar um serviço mais próximo da qualidade melhor que as pessoas merecem. Então, o público, telespectadores e também quem votou em Paulo Coitinho pode continuar esperando o trabalho assíduo e aquele trabalho de diferentes vertentes, né, e segmentos da cidade? Com toda certeza, estou sempre à disposição, tanto no gabinete, tanto na rua, pelas redes sociais, pelo meu celular, né, e muito presente nas comunidades. A gente tem que estar sempre presente. Eu acho que isso que faz a diferença no nosso mandato, ter esse reconhecimento. Como eu falei, é difícil a reeleição, mas ter o reconhecimento na urna pelo voto popular votos, né? E ampliar o voto, como eu ampliei, não é tão fácil. A gente conseguiu ter esse êxito, espero continuar trabalhando e não decepcionar aqueles 1.922 pessoas que acreditaram em nós naquele 6 de outubro. Obrigada, vereadora. A gente aqui da Rede Câmara deseja uma boa gestão, um bom mandato de 2025 a 2028, que vai ser de muito trabalho para todos vocês. E continue acompanhando aqui a Rede Câmara Pelotas para os programas Câmara Entrevista, que seguirão ao longo dos dias na nossa programação. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.